Quando prefeitos, governadores e membros do Congresso ficam sob investigação, isso sempre causa grande repercussão na sociedade. E quando ex-candidatos a vice-presidente de um dos partidos, neste caso do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, ficam sob investigação, isso deveria causar uma explosão de interesse, mas a imprensa de esquerda fica em silêncio absoluto. Eles nem tentam, mesmo sob tortura, não diriam uma palavra de verdade. Pode torturá-los o quanto quiser, não sai nenhuma verdade. O blogueiro de 23 anos, Nick Shirley, acabou de arruinar a carreira de um dos democratas mais poderosos da América. Tim Walz está deixando a vida política. Eu espero que primeiro ele caia no esquecimento e depois vá para a prisão, e novamente espero que por muito tempo. Diante de críticas nacionais por um escândalo de fraude em seu estado, o governador de Minnesota, Tim Walz, deve deixar a disputa para governador em 2026. Ele desistirá da disputa para governador de Minnesota em 2026, escreveu Boris Olsen no Dinatinon domingo à noite. A notícia surgiu antes da coletiva do gabinete de Walz, marcada para as 11h de segunda-feira. O gabinete dele não comentou o anúncio do ex-candidato a vice-presidente. Segundo a mídia local, o jornal Post procurou o gabinete de Walz para comentar. Ele ficou em destaque nacional, até para o presidente Trump, por suposta fraude no Medicaid e creches em Minnesota, causando prejuízo de bilhões de dólares. A fiscalização aumentou depois que o jornalista independente Nick Shirley divulgou um vídeo viral expondo o caráter totalmente fraudulento das creches financiadas pelos contribuintes. Autoridades federais iniciaram operações em Land Lakes para identificar, impedir e eliminar crimes cometidos por criminosos que enganam o povo americano. Segundo o Departamento de Segurança Interna, o Serviço de Imigração e Alfândega, o FBI, os Departamentos do Trabalho, de Justiça, de Pequenas Empresas, a Associação de Pequenas Empresas e várias outras organizações estão presentes no local. Isso é algo que, pode-se dizer, literalmente explodiu a internet inteira. Esse foi o único tweet mais viral de toda a plataforma em 2025. A exposição de Nick Shirley aqui é o que significa opinião pública, indignação pública. Cerca de 300 milhões de pessoas assistiram ao vídeo de Nick sobre como nosso dinheiro estava sendo drenado por gangues de imigrantes que eram ajudadas, ou pelo menos não eram impedidas. Aqui ainda precisamos esclarecer o papel deles. Numerosos democratas do governo do estado de Minnesota e de outros estados, 300 milhões de espectadores é praticamente todos os adultos americanos, além de estrangeiros. A questão agora é, que provas o FBI tem de que Walz sabia o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz? E como já dizem as testemunhas, não só não impedia o roubo, mas também perseguia de todas as formas aqueles que contavam algo para a imprensa ou, digamos, para a polícia fiscal. E a segunda pergunta, afinal, o que ele e todos os outros ganhavam com isso? Todos os dias ficamos sabendo mais e mais sobre a sujeira que o Partido Democrata dos Estados Unidos da América trouxe para nossas vidas. E os democratas naturalmente tentam se defender e, de alguma forma, corrigir a impressão causada por suas ações. Sobre eles, como um partido de uma organização criminosa, sabe? Uma quadrilha organizada. Mas então, as desgraças caem sobre eles a todo instante. Agora mesmo, por exemplo, pegaram e trouxeram para os Estados Unidos da América. Então, Nicolás Maduro, qual é a relação? Você pode perguntar, o que o Partido Democrata dos Estados Unidos tem a ver com Maduro? A indignação deles, que de repente começou a vir de lá, faz lembrar que a votação nos Estados Unidos da América aconteceu com a ajuda de programas feitos na Venezuela, não máquinas, não hardware, mas softwares. E também nos Estados Unidos, por exemplo, em 2020, chegaram muitos venezuelanos, como que para observar o processo, e tinham acesso total a todas as etapas da votação e da contagem. Maravilha, sim, a Venezuela enviava drogas aos Estados Unidos da América. Cerca de 10% do que é vendido lá vinha para nós por barcos e aviões, ou seja, da Venezuela. Mas por que os democratas estão em pânico assim? Bom, prenderam o Maduro, tudo bem, fizeram um escândalo, falaram alguma coisa. De novo, o Trump é ruim, claro, o Trump é ruim, não importa o que ele faça, é horrível sim, mas eles estão simplesmente em pânico.
O ex-chefe da Inteligência Nacional da Venezuela, segundo relatos, começou a revelar os nomes dos envolvidos, e dezenas de democratas corruptos estão no topo dessa lista. Os assessores mais próximos do Maduro estão delatando e tentando ganhar pontos para se justificarem ou, digamos, pegarem uma pena menor. E dizem que um monte de democratas eleitos pegava com a gente, bom, aquilo que normalmente pegam, né, grana. A pergunta é, por quê? Para transportar drogas livremente e matar o maior número possível de jovens americanos? Recebemos informações de que o funcionário venezuelano capturado, Hugo Carvajal, ex-chefe da Inteligência Nacional da Venezuela, acusa abertamente vários funcionários americanos de receberem milhões de dólares em propina do regime de Maduro. Aliás, caso você não saiba, Carvajal admitiu culpa por conspiração para narcoterrorismo em junho passado e cumpre pena em uma prisão federal nos Estados Unidos da América. Apenas algumas semanas atrás, em dezembro, enquanto estava preso, Carvajal escreveu uma carta ao presidente Trump, na qual acusou funcionários do governo americano e agentes da CIA de receberem pagamentos do regime de Maduro para ajudá-lo a se manter no poder. Bem, para ser justo. No momento, existem dois relatos contraditórios. Em um deles, afirma-se que Carvajal não mencionou nenhum parceiro político ou funcionário do governo específico. No entanto, agora está circulando uma mensagem com uma lista de nomes, especialmente de senadores democratas que supostamente receberam propinas do governo Maduro. Repito, isso ainda não foi confirmado no momento da gravação deste vídeo, mas a suposta lista inclui toda a elite dos grandes políticos democratas, além de alguns republicanos também. Mas o que é extremamente importante entender aqui é que essas acusações são apenas a ponta do iceberg. E a corrupção do regime venezuelano, que estava completamente impregnada de corrupção internacional. Na verdade, pode-se afirmar que a corrupção era o tecido conectivo do regime venezuelano. E ela afetou negativamente governos e processos eleitorais em todo o mundo por mais de 2 décadas. Ou seja, ainda não podemos dizer se existe alguma lista ou se tudo isso, como dizem, é fake. O que está claro é que o ex-chefe da inteligência da Venezuela, que está preso nos Estados Unidos da América, decidiu que precisava se arrepender e escreveu uma carta para Trump. Está confirmado que ele realmente escreveu e o escritório de Trump recebeu a carta dizendo que há políticos e funcionários nos Estados Unidos da América que receberam dinheiro da Venezuela. Até agora, esse caso parece ligado à votação e eleições, não a drogas. O regime de Chávez, que chegou ao poder após 1998, depois de um golpe militar mal sucedido, quer a organização internacional de um governo nacional. Então, o centro da organização era o Cartel de los Soles, que era uma organização criminosa venezuelana com membros de alta patente. Os generais nomeados, todos eles são reconhecidos pelos seus símbolos solares, distintivos em seus uniformes, daí o nome da organização. Mas, na essência, eles agiam como chefes do crime organizado, controlando as reservas estatais de petróleo e os sistemas eleitorais, enquanto desviavam trilhões de dólares. Entre as figuras-chave estava um agente ligado ao Hezbollah, que trazia a influência iraniana para o governo venezuelano. Havia também outro homem chamado Diosdado Cabello. Ele é ministro do interior, atualmente lidera o parlamento e foi um aliado próximo de Castro durante sua vida. Jorge Rodrigues, ele é o principal organizador de todo esse esquema, cuja irmã agora ocupa o cargo de vice-presidente. E juntos, esses operadores coordenam uma extensa rede internacional de corrupção, baseada em parcerias estratégicas com a China, Irã, Rússia e até organizações terroristas, transformando a Venezuela no que alguns chamam de Estado bandido, que em sua essência era a sede do Cartel de los Soles, uma operação de tráfico de drogas comandada por generais militares venezuelanos. Um bom país que os narcotraficantes ofereceram como refúgio para todos os terroristas, incluindo Irã e Rússia. Em particular, foi a China que forneceu à Venezuela recursos financeiros no valor de mais de 100 bilhões de dólares, o que representa mais de 40% do total de empréstimos chineses na América Latina.
Então, esses empréstimos foram estruturados como acordos garantidos por petróleo, obrigando a Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima, ou seja, a empresa estatal de petróleo da Venezuela, a fornecer petróleo bruto para a Corporação Nacional de Petróleo da China. No entanto, eis a ironia. A corrupção desenfreada e a má gestão na Venezuela fizeram com que quase 60 projetos financiados pela China ficassem inacabados ou fossem completamente abandonados. Os investigadores descobriram que empreiteiros ligados ao governo venezuelano recebiam propinas que variavam de 10 a 15% do valor dos projetos, lavando centenas de milhões de dólares por meio de empresas de fachada e contas em Andorra. Apesar de tudo isso, apesar do calote da Venezuela em dívidas estimadas em 19 bilhões de dólares e da suspensão dos pagamentos dos empréstimos, apesar de tudo isso, a China ainda assim elevou as relações ao que chamaram de parceria estratégica para todas as estações, assinando em 2023 um acordo sobre 600 projetos de cooperação. A China agora compra de 55% a 80% do petróleo venezuelano, muitas vezes a preços reduzidos para quitar dívidas, comprando petróleo venezuelano a preços reduzidos para pagamento. Uma aliança interessante. Fornecemos petróleo mais barato e recebemos equipamentos de controle populacional. A China, nesse assunto, é líder mundial, como dizem. Então toma, experimenta. 1,5 bilhão de pessoas sob controle rígido, não sei exatamente como isso se chama. Uma aliança interessante. Preços reduzidos para vocês e vocês fornecem equipamentos de controle populacional. Uma aliança interessante. Petróleo. Preços reduzidos e vocês fornecem equipamentos para controle populacional. Agora estamos descobrindo muitas coisas, não só do próprio Maduro, mas também de pessoas que, como no Irã, os rebeldes de repente sentiram que alguém iria ajudá-los. Agora as informações vão começar a fluir como um rio. Uma aliança interessante. Petróleo a preços reduzidos, equipamentos para controle da população, armadilhas de países não ocidentais, além de ONGs financiadas por bilionários e supostas organizações de caridade. Uma aliança interessante. Petróleo a preços reduzidos e vocês fornecem equipamentos para controle da população. Interessante. Petróleo a preços reduzidos e vocês fornecem equipamentos para controle. Isso não é de forma alguma a soberania da Venezuela, isso não é nada além de pobreza controlada, isso é uma verdadeira exploração geopolítica. E essa é a diferença que a mídia tradicional nunca vai mostrar, porque a restauração da soberania só parece agressiva para aqueles que se beneficiaram de sua ausência. Vamos olhar mais a fundo. Será que um bando de forasteiros tomou o país e se declarou governo? Devemos nós, digamos, forças externas intervir? Na verdade, não deveríamos, mas se as forças externas quiserem, elas vão intervir. Isso é bom ou ruim? É moral ou não? É justo ou não? E agora, esse país está fazendo algo que de alguma forma, digamos, afeta os interesses ou atrapalha os vizinhos? Nesse caso, os vizinhos têm o direito de intervir? Quem dá ou não dá esse direito? Se você é forte, você intervém, ninguém vai te parar.
Novamente, não estou falando de moral, mas sim da verdade da vida. Você já viu alguma coisa acontecer baseada na moral? Sempre, em todo lugar, sempre, em todo lugar? Todos os países que não queriam que vizinhos mais fracos influenciassem seus assuntos atacavam esses vizinhos e os forçavam a mudar de comportamento. A menos que os países pequenos tivessem algum tipo de proteção, como uma arma secreta ou protetores ainda mais poderosos, o país pequeno mudava seu comportamento ou era conquistado. Bem, subjugada, não sei, talvez fragmentada, saqueada, com muitas vítimas. E, aliás, as reparações que eles pagavam aos vencedores, como, por exemplo, os eslavos pagavam tributo aos mongóis por uns 300 anos, não é? Por quê? Porque eles perderam várias batalhas para eles e, no final, perderam a guerra e decidiram que era melhor não lutar, melhor continuar vivendo. Vamos pagar. E os mongóis só queriam o pagamento, não importava se vivíamos ou não. Mais uma vez. Eu não estou julgando as ações, senhoras e senhores. Estou apenas constatando a realidade em que vivemos hoje, ontem e, pelo visto, amanhã também. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas talvez fosse mais fraca ali do que a Alemanha, Itália, Romênia, Hungria e Áustria juntas. Mas, contando com o apoio dos Estados Unidos da América e do Canadá, não permitiu que seu território fosse tomado. Agora, voltando à Venezuela, que foi tomada por cartéis internacionais, ou seja, pelos fascistas islâmicos e pela União dos Fascistas Comunistas da China e da Rússia. E agora, quando falamos sobre intervenção lá, o conceito aplicável não é o de mudança de regime, mas sim o de devolver o poder ao povo da Venezuela, que em seu tempo escolheu democraticamente o socialismo, mas, como todos os socialistas, não quiseram largar o poder. Como resultado, transformaram um país maravilhoso em campo para a população. E trabalharam com os chineses para, digamos assim, transformá-lo também em um campo digital. Veja os venezuelanos, na verdade, eles sofrem muito pelo fato de Maduro estar nas mãos dos Estados Unidos da América. Isso é restituição, isso é a restauração da soberania nacional. Então, o que aconteceu na Venezuela não é imperialismo, é Trump interrompendo o funcionamento da máquina imperial globalista que transforma o banditismo político em tomada de poder. Não é a América se expandindo. É sobre devolver o que foi roubado. Trata-se de restaurar a soberania, expondo como a riqueza foi retirada, quem comprou o quê e por meio de quais intermediários. É um ataque à rede corrupta de poder que, ao que parece, chega até Washington e só sobrevive quando as nações permanecem fracas o suficiente para serem controladas discretamente. Por que os democratas de esquerda, liberais, globalistas e progressistas, que sempre se autodenominam progressistas, assim como Lenin nomeou sua organização de bolcheviques? Por que eles sempre levam os países para campos de concentração, para opressão, para fome, para sofrimento? Por que eles não aprendem com as lições do passado? Por que eles não conseguem somar 2 mais 2? Talvez eles sejam todos completamente ignorantes, quero dizer, em termos de ciência ou engenharia, ou talvez não saibam extrapolar do particular para o geral e vice-versa, e ao perceberem um padrão, não conseguem entender como ele funcionará no caso específico deles. Mas eles são tolos, fazer o quê? Por isso eles gritam do palanque: tudo deve ser geral, nada de particular, mesmo sabendo que foi exatamente isso que destruiu pelo menos 30 países só no século XX, e a multidão de idiotas enlouquecida de entusiasmo grita e rasga a própria calcinha rosa. Ouçam esse sujeito que não é idiota, mas sim mentiroso e canalha. Juntos vamos pôr fim ao gelo da alienação do individualismo severo, substituindo-o pelo calor acolhedor do coletivismo. Se alguém não acredita no que ouviu, aqui vai de novo. Juntos vamos pôr fim ao gelo da alienação do individualismo severo, substituindo-o pelo calor acolhedor do coletivismo. E aqui está uma marxista que não sabe absolutamente nada do que aconteceu no século XX, absolutamente nada mesmo. Ela realmente não entende nada de princípios de economia, nem de psicologia humana, nem de psicologia das massas. Ela não sabe absolutamente nada sobre nada, mas ela entendeu. Vamos tirar de quem ganhou e dividir entre todos. E assim todos terão tudo imediatamente e para sempre. Muito bem, ela entendeu perfeitamente.
Eu acho que, na verdade, ao longo de muitos séculos, nós realmente vimos a propriedade como um bem individual e não como algo coletivo. E estamos começando a tratá-la como um bem comum e como um modelo de justiça coletiva. Isso exige que olhemos para isso de uma forma diferente. Isso fará com que famílias, especialmente brancas, mas também algumas negras e de outras etnias proprietárias de imóveis, tenham uma relação diferente com a propriedade em relação ao que temos hoje. Ou seja, pessoas brancas, vocês construíram, vocês ganharam, vocês até economizaram. Mas para nós, como eu que sou branca, mas tenho alma negra, também queremos isso. Queremos o que vocês conquistaram, mas nós, nossos pais e avós, não conseguimos por sermos idiotas. Por isso a gente quer muito. E aí a gente vai para a estrada com que nenhum para a sua carruagem, tira tudo de você, inclusive a própria carruagem, e vai embora nela, na carruagem. Sim, e se você não resistir, vai com a gente também na boleia, vai ser nosso companheiro de viagem, companheiro social. Já passamos por isso, certo, né? Agora, se resistir, ou vai para o campo, ou para o outro mundo. Então, onde? Se você não for muçulmano, claro, nunca vai receber nenhuma virgem, nenhuma sequer. Acho que ela precisa de um namorado, aí ela se acalma, embora, sei lá mesmo, talvez ela precise de 2 namorados. Voltando à Venezuela, naquela época, quando ainda havia pessoas decentes na Cable News Network, bem poucas, mas havia. Em 2006, Lou Dobbs fez uma espécie de investigação sobre as máquinas de contagem de votos da Venezuela. É interessante ouvir e comparar com o que a Cable News Network vem dizendo há mais de 15 anos depois que o próprio Lou Dobbs foi demitido por esse programa. Então, aqui está Lou Dobbs. Uma empresa venezuelana pode ter permissão para adquirir uma das principais empresas de fabricação de máquinas de votação neste país. A Venezuela, liderada por Hugo Chávez, tenta influenciar a maioria dos países sul-americanos a se moverem para a esquerda. Os críticos desse acordo afirmam que a própria democracia do nosso país está à venda e ninguém faz nada a respeito. Kit Pilgrim informa que o uso de cerca de 19 mil máquinas eletrônicas de votação nas primárias em Chicago e no condado de Cook, em 21 de março deste ano, está agora sob intenso escrutínio. A empresa americana Sequoia, fabricante dessas máquinas, foi adquirida em 2005 pela Smartmatic, uma empresa privada que pertence principalmente a empresários venezuelanos. Diante de graves problemas com as máquinas em Chicago, cerca de 12 funcionários venezuelanos foram ajudar nas eleições. As autoridades de Chicago ficaram extremamente indignadas com isso. Eu acredito. As eleições americanas devem ser conduzidas por empresas e cidadãos dos Estados Unidos da América, não por venezuelanos. A Smartmatic tem sede em Boca Raton, Flórida, mas segundo o presidente Jack Blaine, menos de uma dúzia de funcionários trabalham lá. A maioria está na Venezuela. Grupos de fiscalização questionam por que as máquinas de votação nos Estados Unidos da América estariam controladas por estrangeiros, especialmente de um país com processo eleitoral suspeito. Estamos convencidas de que isso é uma séria questão de segurança nacional. É inadmissível que empresas pertencentes a corporações não americanas tenham qualquer acesso às nossas eleições. O Departamento do Tesouro deve controlar a venda de empresas americanas para estrangeiros em questões de segurança nacional, como no Acordo dos Portos de Dubai, pelo processo de revisão Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos no Congresso, pedem investigação. No caso da Smartmatic, há uma série de questões sem resposta. Por isso, escrevi ao ministro das Finanças e pedi que verificassem a propriedade. Ela é offshore, obscura, e ninguém, ao que parece, sabe quem é o dono. O nosso governo, sem dúvida, deveria saber disso. Um risco ao processo democrático. Ligamos ao Ministério das Finanças para saber se a venda da Sequoia em 2005 foi analisada. O Ministério das Finanças respondeu estar ciente da venda, mas não confirmou se ela foi analisada. No Congresso e em grupos de fiscalização eleitoral também exigem resposta melhor, Lu. Esse Ministério das Finanças é muito incompetente, pois só interrompeu uma venda de ativos americanos para estrangeiros em mais de 1.500 verificações, mas a empresa que fabrica as máquinas de votação, que é fundamental para a contagem de votos neste país.
E eles não sabem se o Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos da América analisou isso. Editor de legendas, a Semkin, revisor, a Egorova. Eles não têm resposta. Para nós, Ija é o idiota mais arrogante, incompetente e burocrático. Ou seja, o Ministério das Finanças está tentando superar vários outros órgãos nessa categoria. Ligamos. Sei que Jon Snow está há pouco tempo no cargo e seu mandato é limitado, mas talvez algum funcionário tenha noção básica do que ele deve fazer. Obrigado a dar uma resposta ao povo americano. Tentamos entrar em contato com as autoridades, eles disseram que, na opinião deles, era essa empresa. Então, muitas pessoas estão em uma situação muito nebulosa e incerta aqui. Eu acho que isso realmente merece uma mudança cuidadosa. Acho que isso merece uma mudança cuidadosa. Ótimo, sim, com certeza. E nós, claro, vamos continuar fazendo isso. Acho que devemos dar o devido crédito à Congressman. Ela fez um trabalho simplesmente magnífico lidando com essa questão. Tiramos o chapéu para ela. Pelo menos alguém tenta trazer clareza. Esse é o corretor A. Koulakova? Ligue para a Casa Branca, eu. Vamos descobrir a resposta para que essa audiência saiba exatamente o que está acontecendo até a noite de segunda-feira. Isso é simplesmente ridículo. Estamos analisando ativamente. Lu. Obrigado, Kitty. Isso já estava claro em 2006 e naquela época o presidente era o Bush filho com o pai dele, ex-chefe da CIA. Não havia segredos entre a Casa Branca e a inteligência. Bush sabia o que eram os programas da Venezuela, mas permitiu a entrada das máquinas deles, dos programas deles, para remover representantes no Congresso do estado de Illinois e de vários outros lugares e estados. E por algum motivo escolheram todos os democratas. É interessante que usar as máquinas custa 4 vezes mais caro do que as cédulas de papel. Em todas as eleições, há falhas e lançamentos completamente inexplicáveis nessas máquinas. Em todo lugar é preciso a intervenção de especialistas que vêm da Venezuela e consertam alguma coisa para nós, sempre para o nosso bem e sempre inevitavelmente. Os democratas, incluindo o Biden, vencem e o Biden recebeu 10 milhões de votos a mais do que o Obama. Você pode comparar a popularidade do Obama com a popularidade do Biden, o entusiasmo em relação ao Obama e o entusiasmo em relação ao Biden. E então esses 10 milhões desapareceram de novo e não votaram ou apareceram em nenhum outro lugar, só apareceram uma vez para votar no Biden e depois sumiram no ar, ou talvez tenham voltado para a Venezuela. É interessante que Bush-Mlatt ganhou a presidência do Gore, mas exclusivamente porque no estado disputado o governador era seu próprio irmão e na Suprema Corte a maioria era conservadora. Por que dizemos que hoje é um ponto de virada na história? Provavelmente porque o mundo quase foi dominado pelos comunofascistas. Sob várias máscaras interessantes, como a de progressista, liberal, globalista, democrático, socialista, mas canalha. São lobos em pele de cordeiro, canalhas disfarçados, só um milagre. Esse é Trump, sua resistência e sorte. Uma bala a 1 centímetro da morte e uma determinação inacreditável abriram uma brecha no pesadelo sombrio do waquismo misturado com o islamismo. Receio que, em sua pior versão, isso também seja um avanço na política interna. Processos judiciais intermináveis começarão justamente quando estiver acontecendo a campanha eleitoral para o Congresso de 26 deste nosso ano, que já começou. E a política externa enfraquece o bloco anti-americano e ajuda nossos amigos na Venezuela, na Arábia Saudita, no Irã, em Israel, em todos os lugares. Sem falar na chance de acabar com a guerra na Ucrânia, sem entregar à Rússia territórios adicionais que ainda não foram tomados pela Rússia. Este é um momento absolutamente histórico na história da nossa civilização. Antes, eu sempre ouvia que as mudanças, sempre eram para pior, mas agora estou convencido de que algumas mudanças podem ser para melhor e algumas para muito melhor. Parabéns a todos pela oportunidade que inesperadamente surgiu para nós. Até os próximos encontros.